Boa noite. E aí, Laodiceia, tudo bem? Oi, Robert. Estamos chegando para esse desafio. Então, bom, vamos lá. Muito bem, senhoras e senhores, hoje nós estamos dando início à nossa primeira live aqui no nosso Instagram, e é um dia um tanto quanto especial, porque é a primeira vez que farei isso. Embora já tenha gravado muitos podcasts, já tenha dado palestra e tudo mais, é sempre um desafio quando se faz algo novo. Isso é muito bom, eu gosto desse sentimento de desafio, essa questão de sempre se desafiar e superar seus limites. Então fica aí para vocês também essa, como posso dizer, indicação, supere seus desafios, seus limites. Bom, vamos lá. Inicialmente, eu pretendo fazer uma apresentação individual resumida, tanto sua quanto minha, porque provavelmente vai vir pessoas do seu público e pessoas do meu público que não conhecem você, tá? Então, pode começar, você é nossa convidada, pode se apresentar, o trabalho que você faz, para as pessoas entenderem, né? Amém. Ô, gente, eu sou Laodiceia Mendes, já venho trabalhando há mais de uma década com enfrentamento de questões sobre crimes sexuais, sobreviventes de abusos, questões de traumas sexuais. E essa abordagem, essa prática, esse trabalho, inevitavelmente nos fez entender e confrontar com a realidade dos estragos da pornografia. A pornografia, ela é sempre algo muito estrutural no ciclo da violência. Então, quando nós passamos a trabalhar com esse enfrentamento do ciclo da violência sexual ou doméstica, inevitavelmente nós nos deparamos com a pornografia, o que chamou meu interesse, e me senti responsabilizada de aprender. E quando eu fui buscar aprender por uma demanda, por uma necessidade da resposta, eu encontrei o seu trabalho, que já compilava outros trabalhos que eu comecei a estudar. Uhum. Então, foi muito bom. Minha prática é uma prática um pouco mais pastoral, missional, né? O seu instituto tem essa abordagem muito técnica, e eu tenho indicado para todo mundo, porque já é uma competência que eu não tenho. Eu sei até onde vai meu limite. É mais educacional, educativo, preventivo. Né? Minha abordagem é sempre mais pedagógica. Dar competências internas para as pessoas buscarem ferramentas. E é sempre uma honra poder indicar o seu trabalho, que é um trabalho de excelência. E eu estou aqui porque o Senhor preparou que um dia nossos trabalhos convergissem nesse momento, né? Muito É bom. isso. É, só responder uma coisa ali que o pessoal já tinha me perguntado por DM, no Telegram, no e-mail, no Facebook, comentário. Sim, eu tenho pretensão de baixar essa live. Aí depois eu envio para ela também, então ela coloca no Instagram dela ou nas redes sociais dela. E eu também adiciono aqui no nas minhas redes sociais. Então tem pessoas que eu conheço que alguns vão trabalhar home office porque eu tenho um número grande de pessoas que trabalham na parte de tecnologia e tudo mais, então eles vão trabalhar. Tem outras pessoas que já tinham outras lives para assistir, então não se preocupe em relação a isso. Bom, para quem não me conhece, eu sou Robert Garcia, escritor, pesquisador, fundador e desenvolvedor do Instituto PNM. Basicamente é um trabalho que eu faço hoje de combate, reversão e prevenção ao vício em pornografia. Em suma, esse é o meu foco, esse é o meu objetivo. Então, por consequência, eu acabo, às vezes, uma vez ou outra, ganchando alguns dos assuntos correlacionados a isso. Mas, basicamente, esse é o meu trabalho. Combater, prevenir e reverter. Certo? Bom, vamos lá. Maravilhoso. As pessoas talvez tenham se perguntado por que escolher esse tema. Normalmente, eu vejo abordagens em relação aos impactos, às vezes, na mulher, às vezes o impacto no homem, e por que não a gente não nos questionarmos os impactos que isso tem no casamento quando temos, majoritariamente, homens consumindo pornografia e eventualmente se tornam viciados. Essa atitude individual dele, será que tem algum reflexo na esposa? É obviamente que sim, é obviamente que tem. Então, a gente vem trazer essa questão para que as pessoas entendam que as atitudes individuais do marido não fica só na vida dele, isso também vai ter impactos diretos na vida conjugal dele, que por consequência é aquele efeito dominó. Esposa, filhos
e depois nós, sociedade. Então, dentro da sua experiência, do que você tem feito, ou talvez um aconselhamento, eu não sei, normalmente as pessoas falam que é um mito e que as nossas atitudes não refletem em outros, enfim, elas sempre tentam relativizar. Você concorda que o consumo do vício em pornografia do marido reflete na esposa? Você acha justo fazer uma afirmação dessa? Eu não acho justo. Eu acho que é a única verdade. É verdade, é uma questão de percepção da realidade. Eu acho que questionar se é justo já é uma falha de percepção da realidade, Uhum. porque na minha prática estou vendo a realidade dessas mulheres, né? E não tem nem esse questionamento, ele nem existe. Só está ali diante da minha face todo o estrago, todo o desmoronamento psíquico dessa mulher, toda a dissolução da relação, do casamento, da confiança, da fidelidade, né? Todos os estragos que talvez só clinicamente poderão ser reparados, de tanto que extrapolam o âmbito da intimidade, o âmbito da sexualidade, e já se torna um problema de saúde mental nas mulheres. O quanto que às vezes se extrapola também para o âmbito da igreja e se torna abuso espiritual, um efeito dominó, né? Uma reação em cadeia. Então, na minha ótica e na minha prática, esse questionamento nem existe. O que existe é uma realidade que nós temos que ter coragem de ver, encarar e querer dar resposta para ela. Exato, eu compartilho do mesmo pensamento. Normalmente as pessoas colocam como uma hipótese, será que é real? Será não? Eu não vejo um será, eu tenho certeza que é. Porque quando eu recebo retornos de esposas, principalmente quando elas ficam sabendo do trabalho, os relatos eles são sempre o mesmo, em maior ou menor grau, são sempre as mesmas coisas. Sentimento de abandono, sensação de abandono, transtornos mentais relacionados à depressão, ansiedade, enfim, problemas de estresse com o marido e toda essa situação que gera uma calamidade dentro do núcleo familiar. E por consequência, isso impacta dentro de um tópico que eu separei para a gente até conversar sobre, que é a insatisfação conjugal. Majoritariamente hoje, quando se ouve falar em casamento, as pessoas até têm um certo receio, encaram como algo completamente negativo. Porque qualquer casal, se você consultar de maneira geral, vivem o quê? Em plena insatisfação conjugal. Só que por trás desse plano de fundo, se você analisar algumas pesquisas de estudo, com alguns casais no caso, é sensato concluir que a pornografia tem um plano de fundo muito grande para insatisfação conjugal. E o que as esposas, nessa questão de insatisfação, elas relatam para você? Eu vi uma vez, se eu não me engano, você participou, foi um curso, alguma coisa em relação só com mulheres. Você Seminário. chegou a ter uma... Isso, foi um seminário. Elas chegaram a te relatar alguma coisa nessa parte de insatisfação conjugal, essa parte de plena insatisfação com o marido, com pornografia e tudo mais? Como que foi essa relação? Olha, na verdade, na hora do seminário, ninguém fala nada. Elas só passam a falar depois que eu introduzo o assunto, né? E talvez a minha missão tenha sido essa, de criar essa agenda. Eu aprendi uma coisa, tenho visto uma coisa. Tudo que a igreja cala no domingo à noite, o diabo mais trabalha na segunda-feira. O tema da pornografia eu nunca ouvi. Nunca ouvi. Então, o lugar que eu ouvi, eu fui a primeira a falar, no contexto que eu vivo, que eu atuo, né? E que eu ministro. Então, eu introduzi o tema. Me deram a liberdade de escolher o tema. Eu falei, então deixa eu falar de pornografia. Porque eu já vi os estragos, mas eu não vi a abertura para tratar disso. Depois que eu introduzi a temática, muitas mulheres, então, começaram a me procurar. Desse atendimento, já que nós estamos falando de insatisfação sexual, desse atendimento, de a cada 10 mulheres que vêm me procurando para relatar, né, do que tem acontecido em relação à pornografia ou da sua vida íntima, de cada 10, 8 mulheres estão reclamando que os maridos fogem do sexo. Já não é mais aquela geração, né? E quando elas vão para uma palestra de casal, para um seminário de sexualidade, permanece aquele estereótipo de que a mulher é frígida, que a mulher é desinteressada, que a mulher tem um hipolibido, uma libido mais baixa, aquela cobrança sobre a mulher. E a mulher lá está ouvindo e pensando, como assim?
Tudo que eu queria é que esse homem me procurasse, me desejasse, me olhasse com desejo. E a maioria, hoje, o disco virou. E a pornografia é exatamente o que está provocando essa reversão aí dos quadros, esse desastre no leito conjugal. As mulheres estão reclamando. Nós estamos entrando numa era, Robert, que vamos ter que falar os termos mais claros possíveis, mais diretos. Ereção está entrando em extinção. Os caras estão desinteressados. Porque depois de tanto estímulo da pornografia, depois de consumir tanta pornografia, tanta masturbação, tanta autossatisfação, o corpo real da mulher não representa atrativo. Hoje, o estímulo virtual, o estímulo holográfico, o estímulo da imagem, ereção está entrando em extinção e atração física. Se nós não trabalharmos preventivamente para curar a sociedade dessa doença que é social, societária, civilizacional, né? Antropológica, ontológica e também familiar, vai chegar um tempo que não vai existir mais um conceito de atração física. Porque diante do que esse cara está exposto, quando ele vê o corpo da esposa, um peito natural, um corpo natural, um corpo real, porque a pornografia dissocia o sexo da realidade. Nenhuma mulher tem condições de se comparar ou competir com aquele corpo da virtualidade, que foi produzido, programado para uma performance. Esse estímulo já tem uma trilha neuronal, neural construída, e esse cara já não tem mais nenhuma atração pelo cheiro, pelo gosto, pelo sabor, pelo beijo. Então, o que eu tenho entendido é isso, não só a insatisfação sexual, mas quase a extinção da vida sexual, da atividade sexual dos casais. Chega a ter, como eu falo, é tragicômico. Normalmente, muito, pelo menos do que eu vejo nas minhas mídias sociais, no caso, falam da questão, isso é cientificamente comprovado, que a mulher tem uma libido menor se comparada ao homem, blá, 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 por questões biológicas e tudo mais, questões óbvias que a gente sabe. Uhum. Só que, de modo geral, vamos lá. Há controvérsias. De modo geral, quando eu vejo esses relatos, eu vejo esposas extremamente afins dos seus maridos e os seus maridos nem um pouco. Então, veja, ele tem a oportunidade de ter uma relação sexual com a sua esposa, ou seja, uma pessoa real, que você pode tocar, que está ali diante dele, que é a parceira dele, que é a companheira dele, mas dentro de toda essa construção de anos e anos de consumo pornográfico, ele substitui um ser real, que é a parceira dele do dia a dia, por uma mulher que nem sequer sabe que ele existe, que nem sequer sabe o nome dele, que nem sequer sabe absolutamente nada dele, que não passa de pixels em uma tela. E aí a gente entra naquela questão. Isso começou agora? Isso vem desde muito tempo. Claro que quando a gente analisa, por exemplo, essa questão de, vamos imaginar um cenário bem simples. Normalmente os homens, quando eles aprendem sobre sexualidade, eles normalmente tendem a aprender com um homem mais velho, ou normalmente um irmão mais velho. E aí o que eles aprendem logo de cara sobre o sexo, para serem o super-homem, o super ser sexual? Pornografia e a masturbação. Então, logo na adolescência, eles já começam uma deseducação sexual. E aí quando a gente entra naquela questão, por exemplo, do porquê essas mulheres terem uma insatisfação sexual muito grande. Normalmente eu vejo, de um modo geral, as pessoas defendendo a prática da pornografia, obviamente junto com a masturbação, falando que não tem malefício algum. Falando no campo dos homens, não vou entrar no campo das mulheres nessa questão, é só falando dos homens especificamente. Basicamente, esse hábito condicionado desde a adolescência cria uma cultura em que você troca o real por si mesmo. Então é aquela questão de se autogratificar. Você acaba se tornando um ídolo de si mesmo. Então veja, é uma cultura assassina que cria homens limitados, homens egoístas, homens incapazes de terem um mínimo de noção do que a sua esposa gosta, do que a sua esposa sente e o que ela gostaria de ter numa relação sexual. Ele nem sequer sabe os pontos sexuais da própria esposa. Então veja, a que ponto nós chegamos? A pessoa que ele convive, que ele divide a vida dele, ele não sabe
basicamente nada, e dentro da cabecinha limitada pela pornografia dele, vamos dizer assim, o que ele tem de educação sexual é penetrar e pronto, acabou. E aquela relação que a gente sabe que é uma relação extremamente, vou usar o termo, extremamente medíocre, que é o que eu leio. Ontem, inclusive, foi ontem, antes de ontem, postei um relato e uma moça respondeu isso, o que ela me disse. Casada há 10 anos, ela falou que em 10 anos ela nunca teve um orgasmo com o marido dela, que é viciado em pornografia desde sua adolescência. Não estou falando de 10 dias, eles acabaram de casar, 10 horas, eles acabaram de casar. Não, estou falando de um casal jovem, de 10 anos de casamento, e ela nunca soube o que é ter um orgasmo na vida. Ela só sabe com base em coisas que provavelmente ela leu. Então ela não consegue ter uma vida conjugal plena, uma vida conjugal ativa. E falando nessa questão da insatisfação conjugal, eu vejo um ponto que é bastante negligenciado na questão da codependência. Normalmente, por exemplo, você vê uma esposa de um viciado em pornografia, como a gente já tinha falado agora, e a gente vai focar nisso aqui. As pessoas não entendem porque às vezes tem esposas que estão passando por problemas. Eu falo transtorno, não é mero desconforto. Não, estou falando de transtorno, como depressão, como ansiedade, etc. Você já chegou a pegar algum caso, por exemplo, de uma esposa que desenvolveu algum tipo de transtorno assim, que já chegou a relatar que não aguenta mais? Porque, por exemplo, eu inclusive trouxe até um estudo para a gente ter como uma base depois para liberar para o pessoal, que mostra, eu vou compartilhar depois com vocês as fontes, que as esposas não ficam somente se sentindo sexualmente desprezadas, sexualmente largadas, emocionalmente abandonadas, mas que literalmente elas ficam numa condição de total abandono, de total negligenciamento por parte do marido, porque ele está ali preso no mundo pornográfico, ele não consegue ver um palmo à frente. Você poderia dar se você tiver, claro, algum exemplo real, algum relato para a gente ter noção da gravidade desse impacto direto, dessa codependência, um transtorno, uma depressão, algo do tipo? Infelizmente eu tenho, porque é muito mais comum. Normal nunca vai ser, mas é recorrente, é comum. E elas desenvolvem várias neuroses, psicoses, há uma distorção da autoimagem. O primeiro impacto é na identidade. Elas passam a desconhecer quem são dentro da relação, ou até para Deus, né? Quem sou eu? Um acessório? Quem sou eu? Uma boneca inflável? Ela já não consegue mais nem se reconhecer dentro da função de esposa. E há um processo de dissociação da realidade, de negação, e isso vai desmoronando psiquicamente essa mulher a médio prazo, longo prazo. E sim, as mulheres estão doentes. Não é à toa que 78% do público que sofre doenças mentais e transtornos são mulheres casadas. Então, o público que menos aparece no índice de doenças mentais são os homens casados. Então, o casamento é um fator de proteção para o homem. Mas para a mulher se tornou um fator de risco no sentido da saúde psicológica, psíquica, psiquiátrica. Então, por quê? Por que essa disparidade? Por que essa discrepância? O público que tem menos problemas e transtornos mentais é masculino, casado. Casamento é reconhecidamente um fator de proteção para a saúde mental masculina. Para as mulheres, no outro lado, no outro extremo, há uma polarização. Para as mulheres se tornou um fator de risco, porque o público com maior incidência de transtornos mentais é o público feminino. E quando nós vamos procurar as causas fundacionais estruturais, nós vamos encontrar o abuso, a toxicidade do relacionamento. Todo lugar onde que há essa imoralidade sexual, o relacionamento é tóxico. Porque a pornografia quebra a confiança é o que sustenta casamento, que sustenta relacionamento, é a base de todo relacionamento, é o fundamento de todo relacionamento. E quebrou essa confiança. Esse impacto na identidade dela, depois na sua autoimagem, passa a validar tudo que a sociedade ou a cultura já diz de errado ou negativo sobre a mulher. Tudo que o mundo diz de negativo sobre a mulher é validado pela pornografia e pelo usuário de pornografia. Ou seja, você não é suficiente, o seu corpo não é bom, né? E essa mulher entra num colapso nervoso, psíquico muito grande.
E tem homens que consomem e a mulher tem desejo, ele não comparece. E eu atendi mulheres que chegaram a me dizer, ele faz questão de me mostrar que está se masturbando, que está vendo outras mulheres, e depois ele diz para mim, você está com vontade? Procura outros homens. Só que esse mesmo cara, eu não sei, você é cristão, né? Sim, sim. Compartilho de Eu uma também estou no contexto cosmovisão cristã. Então, e eu atuo bem no meio pentecostal, na Assembleia de Deus, respeita. E esse cara pega depois uma gravatinha, uma Bíblia e vai para a igreja. Aí ele passa 2, 3 meses, 6 meses sem tocar nela. Só que ela tem libido, é uma mulher jovem, né? E ela diz o seguinte, poxa, a gente não vai ter relação? Ele falou assim, ah é? Você tá com vontade? Caça um homem. Por quê? Ele está induzindo ela a cair, para que depois ele tenha o álibi diante da igreja. Mas não expõe. É por isso que eu tenho aconselhado as mulheres cristãs ou evangélicas a expor. Elas têm que trazer para a luz. Não deixe isso no privativo. Aí o povo pega raiva de mim, talvez seu público vai pegar também. Gente que está aí vendo essa live, desculpa, mas não estou aqui para fazer amizade. Beijo. Olha só, tem que expor. Eu ensino para as mães, exponha, tem que expor para a igreja, tem que expor para todo mundo, buscar uma rede de apoio. Enquanto ela deixar naquele âmbito e proteger esse vício, achando que está protegendo o casamento e os filhos, não haverá cura nem para ela, nem para o casamento, nem para os filhos. Você falou, só comentar algo específico, você falou em algo que me chamou bastante atenção e é algo de extrema importância. É sobre a questão da perda da identidade, ou seja, da distorção da sua autoimagem, ou seja, como nós nos vemos, a desconstrução de eu lido com os homens, majoritariamente com os homens, e isso não significa que mulheres não viciem em pornografia, mas é que meu foco em específico é trabalhar com homens, é lidar com homens. Por N razões, um dia eu posso explicar para as pessoas o porquê. E eu vejo homens, meninos, adolescentes também que me seguem, com um problema gravíssimo de perda de identidade. Eles não sabem quem são, eles não sabem o que gostam, eles não sabem onde quer chegar, eles não sabem absolutamente nada de si. E eu vejo a pornografia com um processo direto de impacto nessa questão, que, embora se eu adentrar hoje, a gente vai fugir completamente do tema. Mas falando da Sim. mulher, da esposa, você poderia só explicar um pouquinho melhor esse processo de Sim, desconstrução sim. de si mesmo, essa perda da identidade e a distorção da autoimagem? Que realmente é algo muito bom que eu vejo com os homens que me seguem, e eu acho interessante esposas que eventualmente assistirão isso, elas teriam uma compreensão maior desse processo que elas estão enfrentando. Então, com relação ao impacto, vou enumerar aqui, né, elencar. O primeiro impacto na identidade é a autoimagem. O segundo impacto é a incorporação da culpa, tá? É um segundo momento, ela incorpora a culpa. Só que num primeiro momento, esse impacto na identidade, na autoimagem, por quê? É por conta que esse vício pornográfico do marido despersonaliza a relação, objetifica ela. E ela não se entende mais na função marital, na função da aliança, na função do relacionamento, não existe mais o afeto, o vínculo afetivo, e ela se entende como uma coisa dentro daquele relacionamento. E não peça para uma mulher não saber que o cara está masturbando no corpo dela. Porque esse cara que consome pornografia, ele tem dois atos masturbatórios. O solo sexual, a masturbação, o autoerotismo, e tem a masturbação no corpo da esposa. E ele ainda se diz monogâmico, mas não é. Porque ser monogâmico não é estar com o corpo na cama. Ele é um polígamo, porque está com um corpo, mas está com um harém na cabeça. Né? Então ele não é monogâmico. Então essa mulher já não sabe nem se tem um casamento, se tem um esposo, quem ela é, e ela começa a transicionar para essa relação despersonalizada, objetificada. Num primeiro momento ela vai aceitando, porque a mulher foi condicionada. A nossa sociedade, a formação da nossa arquitetura psíquica parece que foi elaborada para culpar a vítima. Então a mulher incorpora essa culpa, ela acha que o problema está em mim, eu não sou suficiente, é meu corpo, eu tenho que fazer algo para agradar. Como que nessa questão da identidade, ela tenta reencenar ou buscar uma performance da atriz pornográfica. Não é todas, mas algumas mulheres instintivamente tentam ocupar aquele lugar, aquela performance, praticar coisas que ela nem quer, tá? E ela não percebe que ela está Isso, tentando exato, exato, exato. reproduzir
Uhum. reencenar a performance daquela mulher da pornografia, né? Da atriz pornô. E talvez num primeiro momento, não são todas. Algumas se bloqueiam, algumas se traumatizam tão profundamente que se bloqueiam, se fecham, não conseguem mais. E tem outros pensando, vou salvar meu casamento, vou provar que eu sou melhor, vou provar que eu sei, vou provar que eu posso, vou provar que eu sou capaz de deixá-lo doidinho. Ela não percebe que saiu da função de esposa para tentar reencenar a pornografia e se rebaixa a condição de um objeto, né? Se rebaixa a condição de uma atriz pornô. Em muitos casos acontece isso. Basicamente é o que eu vejo. Ela acaba entrando num processo onde ela tenta mimetizar o que o marido vê ou o que ela supostamente acredita que seja o suficiente para os padrões insanos, doentios do que o marido eventualmente consome. Então, o que eu entendo aqui é que literalmente a mulher ela perde o seu papel dentro do casamento. Ela sai de jogo a esposa e ela vira qualquer outra coisa, menos uma esposa. E Ela não literalmente, intencionalmente. Geralmente de não é maneira. intencional, não é consciente, tá? Esse processo, Entendi. até ela entender esse processo, vai um tempo. Até porque não existe educação sexual, até porque ela não para ler sobre o que ela está enfrentando, e ela passa a enfrentar de forma muito mais intuitiva ou emotiva do que de forma racional. Talvez levam-se anos para ela entender o processo. Ela entender o que ela está fazendo ou o que está sendo feito com ela. E quem deu a iniciativa para essa distorção e tirou ela do lugar de esposa não foi ela, foi esse homem que é um pornólatra e um adúltero. Tá? Eu quero fazer uma correção semântica. Eu acho que nós temos um problema epistemológico muito sério ao tratar de pornografia. Quando eu trato de pornografia, eu sou contracultural, contraintuitiva do que tenho ouvido nos púlpitos. Nos púlpitos, geralmente tratam como fraqueza de homem, queda de homem, deslize. Pornografia é adultério. Enquanto nós não colocarmos as coisas nesse termo, pornografia não é algo que predispõe o homem ao adultério, à infidelidade. Já é uma infidelidade, já é um adultério. Então, o primeiro choque que eu gosto de dar nas mulheres é um choque de realidade. Esse cara precisa ser responsabilizado, disciplinado, exposto, tratado. E eu já queria só jogar isso aqui, porque nós temos aí uma guerra semântica. Semântica importa na guerra de narrativas que a gente vive. Então, pornografia, além de ser pecado sexual, vício sexual, esse pecado tem um nome. Eu não estou falando só com um homem que tem um vício, eu estou falando com um adúltero. É um adúltero serial, e é um adúltero pior do que todo tipo de adúltero, do que aquele que pega uma mulher e vai para um motel, do que daquele que tem um amante. É aquele que é um adúltero serial, ele pode trair a mulher várias vezes no dia, todos os dias da semana. Ela está ali no smartphone, está na mão dele, entendeu? É um adúltero serial. Enquanto a igreja não confrontar isso com essa premissa, com esse pressuposto de realidade, que é o pressuposto bíblico do adultério virtual, é tão real quanto o adultério da conjunção carnal. Jesus falou que é aquele que olha para a mulher e cobiça. Então essa mulher está dormindo com um adúltero. E ela ainda acredita que tem, eu sou um homem que talvez eu não estou conseguindo satisfazer. É muito Agora, complexo, né? e agora, aqueles que não compartilham dessa cosmovisão, eu vou dar umas cacetadas para falar, bom, talvez eles estejam, ou ela esteja expondo a sua cosmovisão, e não é bem assim. Sim. Eu vou dar um choque de realidade só bem simples aqui, com base em fontes científicas, porque, bom, se ele, já que ele não compartilha da cosmovisão, vamos expor também a ciência, já que é o que eles gostam também. Então vamos dar um outro choque de realidade nessas pessoas. Bom, vamos lá. Por favor. Veja, tem um grande estudo que eu vi por um sociólogo, ele é professor do Departamento de Justiça Criminal de uma grande universidade, professor adjunto do Departamento de Psiquiatria e Neurociência Comportamental, juntamente com o Dr. Steven Stake, ele é um PhD, um grandíssimo sociólogo. Eles evidenciaram que o consumo de pornografia potencializou a chance de relação extraconjugal em mais de 300%. E isso falando especificamente de um estudo. Outra pesquisa encontrou uma grande correlação entre ver pornografia virtual e o comportamento sexualmente permissivo. E um outro estudo do Dr. Steven descobriu que o consumo de pornografia digital é 3,7 vezes mais entre aqueles que procuram relações sexuais com uma prostituta. Ou seja, no cara casado, ele procura relações sexuais com uma prostituta. Então, veja, eu te dei três... Fazer coisas que a esposa não aceita. Eu te dei três aqui, basicamente, resumidamente, de um estudo que
essa questão essa associação da pornografia e infidelidade. Então, além dessa questão que você já comentou anteriormente, das pessoas não considerarem, tem aquela traição propriamente dita, porque normalmente as pessoas acham que a traição é somente aquela quando duas pessoas casadas têm uma relação, não, muito pelo contrário. Até porque tem uma parte de um estudo onde eu separei, se eu não me engano, aqui a estimativa é que quase 60% das esposas consideram o consumo de pornografia como uma traição. O simples fato de um marido ver, ela considera uma traição, o que é justíssimo, o que, na minha humilde opinião, deveria ser 100%. Porque Não é dentro de justo, um... é bíblico. É É justíssimo, é bíblico. sensato, É é o bíblico. mais Nós, sensato. nós vivemos numa lógica de penetração. Ah, se não houve uma penetração, não houve relação. Não. Houve relação sexual, sim, só não houve penetração. Tá, então se não é uma traição, se não é uma infidelidade, se não é um adultério, então tá bom. Eu vou propor para tua esposa gravar vídeos se masturbando, eu vou propor para tua esposa gravar vídeos e produzir e veicular, deixar os caras olharem para ver se você não se sente traído. Claro que é. Isso quebra fere a sacralidade do sexo e a exclusividade da aliança matrimonial. Enquanto por isso que eu proponho uma revisão epistemológica. Eu estudei esses caras, o material que você mandou é excelente. Mas mesmo nesse material que eu quero compartilhar com todo mundo que me pediu, quero levar para as igrejas, quero levar para os seminários, mas assim, eu vou fazer uma revisão epistemológica, que lá diz que predispõe ao adultério, predispõe ou enseja a infidelidade ou acarreta. Não, já é uma infidelidade, já é um adultério. E é por isso que eu quero propor às mulheres que a Bíblia fornece um caminho. Elas não são obrigadas a ficar nessa relação. Elas podem lutar. Elas têm o direito. E eu não tenho o direito de pedir para que uma mulher desista, porque existem questões subjetivas, existem questões socioeconômicas envolvidas, né? Quem sou eu para pedir para uma mulher abandonar? E muitas nem têm condições. Mas eu também quero dizer para as mulheres que elas não são obrigadas a ficar. Você perguntou sobre casos, eu posso falar mais um pouquinho? Sim, Você com perguntou certeza. sobre casos? Temos tempinho aí, né? Um pouquinho? Não, sim, nós temos Você, mais ou menos uns tá bom. 25 minutos, mais ou menos. Dá pra Desculpa eu ser transcorrer. meio palestrinha. Eu sou meio palestrinha, mas Não, deixa eu te colocar uma tranquilo. coisa. Sabe o que as mulheres me contam? Que quando elas vão buscar ajuda, a ajuda que elas recebem é o seguinte: você é obrigada a aguentar, você vai perder esse homem maravilhoso. Esse homem te dá casa, esse homem te sei o que lá. Então, isso é um abuso, isso é uma violência também. Uma violência simbólica. Uma mulher disse, culparam ela. Não, você está fazendo alguma coisa errada, porque se você fizesse certo, esse cara não está vivendo pornografia. Outra fala que a mulher sempre recebe: ah, você é obrigada a entender, é só uma queda. Então, eu acho que o evangelho é boas novas para as mulheres. Ela tem que entender que ela não está sujeita, Deus não está obrigando ela a engolir isso e morrer calada, morrer sofrendo. Só que ela tem direito de lutar. Só que você para aqui. Existem dois tipos de esposas. Aquelas que são coniventes, tá? Ela quer fugir da função sexual. Ela sabe que o cara consome, mas ela quer passar 3, 6 meses sem dar para ele, né? E aí fingir que não tem nada acontecendo. Ela alimenta a mentira, ela sustenta a mentira e ela se beneficia dessa mentira que eles construíram. É o Ananias e Safira. Tá Conectou? ouvindo? Ah, pronto. Então, Bom, pode falar. essa mulher que sabe e quer sustentar essa mentira. Existe, por conveniência, existe aquela mulher que não sabia, descobriu. Eu atendi a mulher que descobriu com o marido. Quando nós falamos de pornografia, vamos deixar claro aqui. Todo mundo acha que é heteronormativo. Nós temos uma concepção heteronormativa e pensamos assim, não, realmente está vendo mulheres. Não! Nós estamos falando de caras que consomem pornografia e estão Claudice, você está consumindo ouvindo? pornografia homoerótica. Oi, tá sem Ah, som? o pessoal comentou que estava sem som. Aqui, ó, acabaram de mandar, Ah, está sem som, não tem áudio. ô Jesus.
Alô, pessoal, será que vai voltar o som? Volta de novo a parte de Ananias e Safira. Gente, a gente tem muito que falar sobre esse casal, mas hoje não vai dar tempo de tudo. Tá Deixa eu voltando? ver, eu não sei. Porque aqui, deixa eu ver, o áudio dela voltou já? Vamos ver se alguém responde Avisa alguma para coisa. nós. Avisa. Deixa eu ver se voltou. Ah, falaram que agora tá certo. Oba, voltou. Então, e existe essa mulher que representa o padrão, o modelo de casamento de Ananias e Safira. Eles concordam, tá? Existe um contrato ali muito subjetivo, viu? Porque a mulher não quer cumprir sua função, o cara já é um pervertido, os dois se acertam e vão sustentando essa mentira. Mentindo para Deus, mentindo para todo mundo, mentindo para eles mesmos e até intoxicando os filhos com essa relação mentirosa e pervertida. Mas existe aquela mulher que não sabia e descobre, existe aquela mulher que não sabia, mas o marido confessou. Então eu quero separar os dois tipos de esposas confrontando essa situação, os dois tipos de homem, tá? Eu acho que o homem que toma a iniciativa de falar, que aceita a transparência, que se responsabiliza, que sofre, você acompanha esse caso, você sabe que não é fácil. Uhum, Que é mais sim. fácil sair do crack do que sair da pornografia. Então, eu valido essa mulher que quer lutar, esse cara é transparente, esse cara tá tentando reparar o estrago, validando a dor dela. Outra coisa é o cara que tenta negar a dor dela, entendeu? Só abusa, só oprime, silencia ela, não deixa ela expor para ninguém. E usa muitos dispositivos de controle sobre essa mulher e está matando essa mulher lentamente. Então você tem que saber que tipo de homem é. Existe um tipo de homem que vale a pena investir. Existe outro tipo de homem que não vale a pena nem lutar, nem perder sua vida tentando lutar, não. Então eu acho o seguinte, você tem que investir e apoiar do mesmo jeito que você apoiaria um usuário de crack, tá? Você tem que ver se o cara vai entender a gravidade, vai entender os estragos que causa para ele e para os outros, né? Para então prosseguir no processo. Já que estamos falando de esposa, eu quis, né, dar essa falatória toda, porque, né, você tem a paciência, agora está com você a palavra, mas na perspectiva feminina é bom a gente colocar que existe muita gente falando e poucas mulheres falando sobre isso. Não, com certeza, tem muita coisa que você pontuou aí que renderia conteúdo para outras Tá bom? lives, para outros momentos, e é um assunto, a gente sabe que é um assunto extremamente complexo. Eu vou pegar um exemplo aqui, eu vou até achar, eu vou parafrasear a pessoa, porque muito provavelmente alguém vai Ok. achar que você forçou em comparar com um usuário do crack ou algo do tipo. Eu vou pegar uma frase em específico, só para as pessoas terem uma noção do Sim. que a gravidade do estágio que nós estamos falando. Quando chega por exemplo, um quarto estágio do vício, onde a pessoa está ali, vamos dizer assim, na fase final, por assim dizer. Vamos lá. Com o advento do Sim. computador, o sistema de entrega para este estímulo viciante, a pornografia na internet, tornou-se quase livre de resistência. É como se tivéssemos inventado uma forma de heroína 100 vezes mais poderosa do que antes, utilizável na privacidade da própria casa e injetada diretamente no cérebro através dos olhos. Está agora disponível em oferta ilimitada através de uma rede de distribuição autoprodutora, glorificada como arte e protegida pela Constituição. Foi o Robert que falou essa frase? Não. Foi um grande psiquiatra e psicanalista da Universidade Yale, dos Estados Unidos, Jeffrey Satinover. Esse trecho é uma parte onde ele descreve os efeitos da pornografia a um comitê do Senado estadunidense. Então nós vemos a gravidade disso, porque quando você fez uma comparação aí, a gente sempre tem uma turminha da resistência que nega, que compara com droga e tudo mais, e é bom que eles tenham uma ciência do impacto dessa conclusão de um estudo científico, para que eles vejam a gravidade do que nós estamos falando aqui. Quando nós comparamos com uma droga, não é um uso de um terrorismo, é fato, quando você fez essa comparação aí, só para Sim, evidenciar e sim. deixar claro esse fato aí. Bom, vamos lá então. Deixa eu pegar aqui para as pessoas que, de um modo geral, elas, né, me acompanham, e boa parte desse público, eles têm, não falando das pessoas casadas, a maior parte do público que me acompanha quando é casado, eles têm filhos, sejam crianças, sejam adolescentes. Só vou pegar alguns exemplos para essas pessoas terem ideia de quais os impactos de terem um lar onde o marido consome esse tipo de material e, eventualmente, caso as crianças consumam ou caso as crianças tenham uma relação direta com esse pai
com todos esses problemas evidenciados aqui, só para as pessoas terem noção, e aí depois, se possível, também você puder compartilhar algum relato, algum caso em específico, é muito bom também, porque corrobora com o que a gente vem fazendo aqui. Respostas emocionais negativas e traumáticas. Início precoce da primeira relação sexual, aumentando assim o risco de doenças sexualmente transmissíveis. A crença de que a satisfação sexual é atingível sem ter afeição pelo parceiro, reforçando assim a mercantilização do sexo e a objetivação do ser humano, ou seja, tratar o ser humano como objeto. Afinal, nós usamos coisas, não pessoas. A crença de que ser casado ou ter uma família é uma perspectiva pouco atraente. Maior risco de desenvolver compulsões sexuais e comportamento viciante. Ou seja, além de desencadear o vício de pornografia, ela pode eventualmente desenvolver outros vícios correlatos. Aumento do risco de exposições e informações incorretas sobre a sexualidade humana, muito antes de ser capaz de contextualizar essa informação de maneira que um cérebro adulto poderia desenvolver essa questão. E, além disso, é uma questão extremamente atual, o superestimado prevalência de práticas sexuais menos comuns, bestialidade, atividade sadomasoquista, sexo grupal, coisas relacionadas à parafilia, como pedofilia, etc, etc, etc. Dentro desse exemplo aqui, se for possível, claro, dentro do tempo que a gente tem, claro, vamos imaginar um seguinte cenário. Você poderia nos mostrar um relato de uma esposa e de alguma criança, ou não sei se você tem contato com mulheres, por exemplo, adolescentes, que teve um contato com um pai viciado, ou talvez um tio que tenha sido um consumidor, um viciado, que tenha uma relação, talvez algum quadro de abuso ou algo do tipo, para as pessoas entenderem a gravidade do que é um lar onde tem um homem viciado nisso? Olha, infelizmente, nós encontramos muitas vezes casos assim, até porque esse cara que é compulsivo, ele vai parando de apagar os seus rastros, de tomar cuidados, tá? Ele passa até erotizar os filhos, a figura e a relação com os filhos. Já tem um quadro de incesto emocional, um quadro de um incesto que pode não ter sido consumado, mas já existe pela erotização dos filhos. Esse pai não tem um relacionamento saudável com os filhos. Então, a pornografia geralmente é a antessala, né? É o prefácio da homossexualidade, da bestialidade, do incesto, da pedofilia. Então, são situações análogas. Onde nós encontramos um problema, nós vamos encontrar muitos outros. Às vezes, a pornografia é só a ponta do iceberg. Eu tenho encontrado, sim, crianças que foram erotizadas muito cedo, ou que o pai não vigiando. Geralmente, onde tem pornografia, as crianças são espertas e os adolescentes curiosos, impulsivos. Eles acessam esse material. Tá? Isso provoca um estrago geracional. E é muito triste você ser um tipo de pai que, se a sua filha for casar com alguém que nem você, entendeu? Será que o cara não para? Ela vai ter uma vida miserável, infeliz. A pessoa que consome pornografia devia ser um tipo de gente que não se reproduzisse, entendeu? Esse trauma é transgeracional. Imagina, e essa menina vivendo com esse pai pervertido e a mãe infeliz, esse casamento conturbado, esse casamento pervertido, eles têm péssimas referências de sexualidade e não têm educação. O que vai acontecer no Educação casamento zero. dessa filha? Mesmo que esse pai não abuse diretamente, mas esse abuso existe no campo psíquico, ele já existe no âmbito emocional. Então, ela vai para um casamento com a concepção totalmente errada sobre sexo, com a visão totalmente errada sobre sexo, porque essa mãe está emitindo mensagens. Esse pai não precisa ser verbal. De forma não verbal, todas essas verdades, todas essas mensagens estão sendo transmitidas. Lá se vai outra família começar com pressupostos errados, com fundamentos errados, com uma visão errada sobre o sexo. Por isso que o nosso trabalho tem se concentrado não só em combater, nós não curamos pornografia só combatendo a pornografia. Eu tenho buscado a restauração do leito conjugal sem mácula, restabelecer pureza, reconstruir pureza e celebrar o sexo santo. Quanto mais eu creio em redenção sexual, cada lar onde chegar a redenção sexual, a libertação sexual, como eu vivi na minha vida,
né? Que vim de um quadro de abuso e encontrei no leito conjugal todas as curas, todas as redenções que eu precisava, as maravilhas, o presente, a dádiva que é o sexo. Nós temos que desencapsular o sexo desse viés negativo, pervertido, imoral e celebrar. Se tornou o pecado mais oculto porque é a bênção menos celebrada. E às vezes só os casais infelizes e destruídos que têm voz. Então eu tenho trabalhado para dar voz aos casais que são orgásticos, que são felizes, que são saudáveis, e esses filhos crescendo dentro de um ambiente saudável, tendo uma educação sexual. Eu tenho trabalhado muito com a educação sexual, porque eu creio que nós vamos curar esses abusos, esses traumas, essas violências dentro dos lares, tendo a pornografia, né, como estrutural nesse processo, estruturante nesse processo, com educação sexual. Essas meninas precisam receber a referência, eles precisam saber o que é o certo, celebrar o que é o certo. E sexo é bom, sexo é maravilhoso. O pior que possa acontecer é que as pessoas acham que tudo isso é tudo que tem para saber sobre sexo, e não é, né? Como a pureza, como é maravilhoso a vida marital. E eu, como tenho um casamento que Deus tem abençoado muito nesse sentido, graças a Deus, se não for para gozar, eu nem começo, meu marido é uma bênção, e eu quero transmitir. Você vai arrumar briga, vai arrumar briga com... Não é sinônimo de falência sexual, de fracasso sexual. Fracassado é você. Não é o casamento que extingue o sexo, não é o casamento que piora o sexo, não é o casamento que adoece o sexo, é sua mente doente que adoece seu casamento. Né? É a sua sexualidade doente que adoece o casamento. Mas onde há pureza, e eu creio na restauração, onde há pureza e restauração, e o leito conjugal, sem mácula, incontaminado, puro, é vivenciado, aí começa a se fechar o ciclo da violência, o ciclo dos vícios, o ciclo dos abusos, o ciclo da imoralidade. Exatamente. Você falou algo em específico que eu lembrei exatamente um relato que eu recebi essa semana. Provavelmente, com base na foto que eu tenho desse jovem que me mandou o relato, ele deve ter os seus 14, 15, 16 anos. E a gente vê ali o surgimento, o nascimento de uma pessoa que, muito provavelmente, eventualmente, a médio e longo prazo, será esse tipo de pessoa que você comentou, um abusador. Tanto como companheiro, né, um parceiro, um marido, como também caso uma pessoa dessa venha a ter filhos. Eu vou ler um relato para vocês, só para as pessoas entenderem quando eu falo o que é o processo de escalação e de sensibilização, para elas entenderem. Vamos lá. Estamos falando de um jovem dos seus 14, 16 anos. Falando para mim. Mano, ontem o short da minha tia tava marcando muito e ela é gostosa. Tive que bater uma para ela porque não aguentei. Aí eu voltei para a sala fingindo que nada tinha acontecido. Aí ela ficou com as pernas abertas, marcando a risca da... E não aguentei de novo. Depois de bater para todas as atrizes pornôs existentes, aquela sua tia de 85 anos que tem Alzheimer já não parece má ideia. É triste, Robert. Então, assim, ele reconhece o fato de que, como ele já zerou as atrizes pornôs, já zerou as categorias pornográficas disponíveis no site, então o cérebro dele passa a recorrer a coisas cada vez mais extremas e cada vez coisas mais bizarras. E isso eventualmente levou a ele a se masturbar pensando na própria tia. Agora, fique imaginando o cenário. Vamos imaginar a questão. Se hoje, com 16 anos, ele já tem uma mente tão perturbada a ponto de tratar a tia, olha como ele descreve a tia, uma falta de respeito total, a ponto de sexualizar a própria tia, a ponto de cometer um ato sexual e desejar a tia. Me fale como que será um homem desse aos seus 25 ou talvez seus 32 anos, vamos multiplicar por 2. Vai ser o que você acabou de falar para mim. Uma pessoa que eventualmente comete abusos tanto com seus filhos ou eventualmente também com a sua própria esposa. Porque eu já recebi relatos, embora as pessoas neguem isso, não é porque é marido que a partir do momento que a esposa não quer fazer determinada coisa, ela não aceita, não permite determinada coisa, isso é considerado um abuso. E eu já recebi relatos do tipo, dessas esposas que estão em tratamento com psicólogo e e medicamento e tudo mais, porque literalmente os maridos obrigaram ela a fazer coisas
que elas não queriam nem um pouco para satisfazer os seus desejos, os seus prazeres, baseado em seus fetiches e todas as bizarrices, toda a podridão que eles absorveram durante esses anos. Então esse processo que você fala de restauração, vamos colocar assim, de faxina dentro dos núcleos familiares é de suma importância, porque eu vejo que o nosso trabalho não adianta só a gente tentar apagar o fogo, a gente também tem que fazer com que o fogo não comece. E quando as pessoas têm acesso a isso, aí é que entra o trabalho de prevenção. Então, de um modo geral, quando tanto pessoas casadas como não casadas, de um modo geral, quando elas têm acesso à informação, isso é algo precioso. Porque quando você avalia tudo isso e fala, poxa, eu estou nessa rota, ou eventualmente o meu amigo ou alguém que eu conheço está nessa rota, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso interceptar aquela pessoa que está indo numa rota que eventualmente a gente sabe. Porque assim, as pessoas não se questionam essas notícias de mídia que normalmente sai, de abuso, de fulano fez isso, ciclano fez isso, padrasto fez isso, madrasta faz aquilo, padrasto fez aquilo, enfim. E as pessoas não sabem a raiz do problema e nós estamos aqui expondo a raiz de um grande problema social que vem devastando todas as famílias. E quando eu falo todas as famílias, é todas mesmo, porque já tem casos onde eu vejo que o pai e os filhos já estão viciados em pornografia. Imagina para uma mãe em um lar, em um relato que eu recebi, preciso postar recentemente, com base no nosso trabalho, Sim. ela identificou que os dois filhos, acho que se eu não me engano é 15 e 16 a idade dos filhos, e o marido são viciados em pornografia. Imagina a situação na qual essa mãe, essa esposa está inserida. E isso é uma realidade, infelizmente, eu digo com muito pesar, mais do que real. Isso não é algo que me contaram, é uma realidade que eu vivo com base nas pessoas que eu lido diariamente. Então esse trabalho que você vem fazendo, inclusive, é de suma importância, porque não adianta só apagar o fogo, a gente também tem que dar ferramentas para que o fogo não comece, e é o que você tem feito. Então, deixa eu só dar uma olhada rapidinho para ver se eu deixei alguma coisa, embora falte somente uns 5 ou 6 minutos aí, só para assegurar que a gente consiga salvar. Deixa eu dar uma... Eu tinha marcado aqui alguma coisa. Ah, não, é melhor fazer assim. Avança se você quiser fazer alguma conclusão, mandar uma conversa direta para uma esposa que vai ver essa live, porque realmente, infelizmente, tenho muitas esposas que acompanham o trabalho, que estão destruídas, devastadas, totalmente já sem esperança alguma. Talvez você poderia dar uma palavra de apoio, de incentivo, de motivação, para que essas pessoas também saiam, sabe, se sintam confiantes, que não são só elas que estão passando por isso, sabe? Eu gostaria que você tentasse, de algum modo, dar um fôlego a mais para essas mulheres que nos acompanham. Sim. Deixa eu falar primeiro com essa geração que está tentando normalizar, naturalizar a pornografia. Em breve você vai entrar nas estatísticas clínicas de homens de 20 e poucos anos a 30 apresentando disfunção erétil, ejaculação precoce. Essa conta vai chegar, essa fatura vai chegar. Pela primeira vez na história, homens jovens estão lotando consultórios ou perdendo seus casamentos por disfunção erétil, por ejaculação precoce e outras disfunções sexuais. O pecado sempre cobra seu salário. Para as mulheres, num primeiro momento, a mulher tende a achar que ela é a culpada. Num segundo momento, ela tende a achar que é a solução. Você não é a culpada e você também não é a solução. Não tente sozinho. Busque uma rede de apoio. Busque aprender, ler, ver, acesse todo esse material que o Robert tem disponibilizado, entre em sites especializados e plataformas também, se esclareça, leve esse homem, traga tudo isso para a luz, porque Deus só trata na luz. Busque ajuda clínica, busque ajuda terapêutica, busque ajuda e aconselhamento pastoral e também relacional, conjugal. Se o seu pastor às vezes não consegue te ajudar, porque ele também não foi educado, ele não tem repertório cultural, sociocultural ou científico para te ajudar, mas sempre existe alguém que poderá. Busquem uma rede de apoio. E quem sabe essa rede de apoio não exista, mas através de vocês, que enfrentarem corretamente, com a postura correta, com a resposta correta a esse problema, poderão ser a rede de apoio em breve para outros casais, a partir da superação da vitória de vocês. É isso? Muito bom, muito bom. Deus ajude. Laodiceia, eu gostaria muito de agradecer a sua presença,
eu contei uma hora certinho para que a gente consiga salvar com base no que eu vi, aí a gente consegue postar no IGTV também. Aí fica disponível lá no seu e no meu IGTV. Eu baixo aqui, espero que dê certo, porque eu vi o pessoal falando que às vezes o Instagram dá uns bugs, dá uns probleminha aí. Espero que dê para salvar. Eu espero, mas se não der, bom, Parabéns pelo paciência. seu trabalho. Parabéns Tá? pelo seu trabalho, Eu viu? quero te agradecer muito a sua participação e espero que tenha sido de grande valia para as esposas que nos têm acompanhado. E se tem algum marido que ouviu isso aqui, que assistiu isso aqui, que seja presta atenção e acorde para a vida, meu filho, vira homem, porque o tempo passa e não é para deixar para ontem, não, é hoje, agora, botar a mão na massa e fazer a coisa acontecer. Porque esse papinho de deixar para depois, cara, acorda pra vida. Eu tenho seguidor meu que me acompanha oficialmente desde 2016 e o cara tá deixando pra depois. Já se passaram mais de 2.000 dias e o cara fica lá pra depois, com um casamento afundado, com um casamento de porcaria, com uma vida sexual ruim. Enfim, cara, sabe, uma vida humilhante, uma vida miserável, desgraçada, porque honestamente essa é a vida de um viciado em pornografia, uma vida miserável, infeliz. Não tem como o cara falar que é viciado em pornografia e é feliz. É um baita de um mentiroso, porque eu já estive nesse lugar também, como muitos outros seguidores já estiveram. Então, eu gostaria de te agradecer muito e espero eventualmente aí te trazer novamente, sanar algumas dúvidas. Talvez se tiver alguma pergunta de alguma seguidora, eu repasso para você, direciono para você também, porque você tem mais know-how nisso, tem mais conhecimento. Sigam ela também, porque ela faz um bom trabalho. Em coisas específicas ela sabe muito mais que eu, e cada um faz a sua parte, faz o seu trabalho, embora eu adentre mais na questão neurocientífica, na questão científica da coisa, eu também compartilho da mesma cosmovisão que a sua. E basicamente é isso, nós estamos aí na luta, cada um fazendo um tipo de abordagem, um tipo de trabalho, somando forças, porque é isso aí. A gente tem que se unir para se multiplicar, para agregar valor e transformar vidas. Que a gente seja ferramentas na vida dessas pessoas e vamos para cima fazer acontecer, tá bom? Muito obrigado mesmo pela sua presença, pela sua participação e pela sua disponibilidade por vir aqui. É um pouquinho de nervoso dá, mas Deus é bom, deu tudo certo. O pessoal que se interessar por sexualidade e educação sexual com a perspectiva cristã, pode chegar junto lá no meu Insta, a gente está sempre discutindo essas coisas, viu? Muito bem, senhoras e senhores, nós encerramos a nossa live. Muito obrigado pela participação de todos. E você que está vendo isso agora e perdeu, espero que você consiga assistir no nosso IGTV ou YouTube, sei lá onde mais que a gente vai postar. Muito obrigado, forte abraço. Tchau.